A TV Taperá dá prosseguimento nesta semana com as entrevistas com os vereadores eleitos pelo município de Salto. Nesta semana, entrevistamos Cícero Landim. Cícero teve 1.568 votos e, na sua quarta tentativa, conseguiu a eleição a vereador. Cícero, como que você avalia todo esse processo eleitoral, a sua campanha e essas primeiras semanas como vereador após a posse no dia 1º? A gente avalia como um processo que a gente passou durante essas 4 campanhas. Era um processo difícil, né? Porque os mecanismos que a gente sempre usou se torna, de fato, mais difícil uma eleição. Veio naturalmente, né? Nós esperávamos uma quantidade de votos, veio muito mais do que nós imaginávamos e aumenta a nossa responsabilidade. Os primeiros momentos é difícil, né? Porque é a primeira legislatura da gente, então a gente está conhecendo o terreno, né? E assim, é um terreno assim, bem complicado, mas a gente tem um pouco de maturidade e vai conseguir tirar isso de letra. Ainda aproveitando nessa situação de conhecer o terreno, os vereadores já tiveram uma experiência diferente na primeira semana, no primeiro dia, na verdade, né? Com a eleição do Luiz Carlos Batista como presidente. Como que você avaliou esse processo, até porque você estava na chapa oposta, que também concorreu à eleição da presidência da Câmara? Na verdade, essa questão da eleição, nós, o grupo do atual prefeito, que fomos eleitos em 10, fizemos algumas reuniões, né? E pelo número de vereadores que nós tínhamos, não era necessário buscar apoio do grupo do ex-prefeito, né? Agora, a gente tínhamos conversado, tínhamos acertado tudo isso republicanamente, sem a necessidade daquela barganha política de cargos, de indicação de comissão, nada disso. É uma coisa republicana, natural. Entre os 10 vereadores foi escolhido o vereador Edmilson, né? Diferente do que o senhor Luiz Carlos falou, foi oferecido para ele algumas coisas na mesa. Ele falou que não queria, que respeitava a maioria, ele era um pré-candidato, como o vereador Lafayette também foi. O único que não queria na mesa era eu. Nunca quis, por falta do tempo. E outra, é o primeiro mandato, eu tenho que conhecer esse terreno, como eu já falei anteriormente, então o único que não queria era eu. Enfim. Na última reunião, o senhor Luiz Carlos e o senhor Álvaro Pacheco não apareceu. E aí, nós já vínhamos sendo assediados pelo vereador Saldino por várias vezes, eu especialmente. A gente o chamou, ele assumiu o compromisso e não honrou. Nós vamos trabalhar para que... Qual é o objetivo maior do nosso grupo? É resgatar a credibilidade do legislativo. Nós precisamos acabar essa interferência do executivo no legislativo. O legislativo é um poder independente, assim como o executivo também é. Então, era isso e é isso que nós queremos, né? Infelizmente, isso que ocorreu gerou um clima de desconforto dentro da Câmara. Ele permanece, esse clima de desconforto dentro da Câmara, porque arbitrariamente o presidente, via decreto, portaria, não sei o quê, ele determinou quem que eram os membros, quem que eram os presidentes das comissões. Ele burlou o regimento interno da casa. E, veja, essa é a 4ª vez que eu estou concorrendo à eleição, eu me preparei para isso. E nenhum presidente, seja Luiz, seja Edmilson, nenhum deles vai passar por cima da lei. Foi revogada a portaria, como naturalmente deveria ser, e no início da legislatura, de fato, aí a gente vai indicar os membros como os líderes de bancada, têm o poder de indicar os membros, e esses membros das comissões irão escolher seus respectivos presidentes. É assim que rege o regimento interno e assim terá que ser. E é assim que o presidente tem que se submeter. Pensando na sua atuação como vereador, até por você ter uma base na área sindical, né, na área do Sindicato do Comércio, como que vai ser a sua atuação como vereador dentro da Câmara? Terá um trabalho específico para algum segmento
trabalhos em grupos, com o grupo, como a gente já tem visto nas redes sociais, algumas visitas que vocês têm feito. Como que vai ser o trabalho do Cícero Landim como vereador? O nosso trabalho na Câmara sim, eu não posso dizer que eu não sou oposição e não posso dizer que eu não sou situação. Eu tenho que dizer para a população e ser para a população um vereador de posição, né? Eu não sou de A, B, nem de abecedário nenhum. Eu acho que o vereador ele tem que ter posição. O vereador neutro é a mesma coisa de um poste sem energia. Não serve para nada. Está lá e não serve para nada. É só para fazer número. Então o vereador ele tem que ter posição. Evidentemente eu fui eleito, os meus votos, que foram em todas as urnas eu tirei votos, com o apoio da classe trabalhadora, dos comerciários. A gente tem ideias de fazer um trabalho em favor dos trabalhadores, mas eu não sou vereador só dos trabalhadores, eu sou vereador da cidade de Salto. Então, eu também tenho que juntar os interesses dos patrões, das mais diversas categorias econômicas da cidade, industriários, comerciantes, todos eles. Por quê? Porque você é vereador da cidade. Então, a nossa linha de trabalho vai ser essa. Aquilo que o governo tiver certo, a gente vai estar apoiando. Aquilo que o governo tiver errado, a gente vai apontar. Governo, eu acho que esse não é o caminho. Aí cabe ao governo decidir. Agora, votar contra o interesse da população, aí não dá. Já chega esses grupos de acordos que envolvem já uma pré-posse, aqueles acordos. Da minha parte, vocês nunca vão ouvir e nem ver nenhum cargo em comissão de indicação do vereador Cícero Landim. Porque se eu fizer isso, como que eu vou poder ter posição? Aí onde acaba aquela história de A, B, oposição, não oposição, neutro. Não existe isso. Na política você tem que ter posição. E aí a sua posição gera as consequências que você tem que absorver, né? Então, o nosso caminho é resgatar a credibilidade do Poder Legislativo, porque o Poder Legislativo na rede social leva paulada todo dia, né? E vocês sabem que o Poder Legislativo não tapa buraco, não faz ponte, não constrói escola. Não é esse o nosso papel. O nosso papel é ajudar o prefeito a errar menos. E nem é contra o prefeito, é corrigindo algumas situações que ele pode errar menos, né? Ele é uma equipe grande, então é essa a nossa função. A troca de horário das sessões de Câmara e a possível troca de prédio do Poder Legislativo. Como que você avalia esses dois temas que sempre são citados, não só agora, mas nas outras legislaturas também foram alvos de discussões? Na vida pública a gente tem que ter coerência. Eu sempre defendi, embora isso não está no regimento, nem na lei orgânica, que há uma dificuldade da sessão da Câmara começar às 19, ou às 18, ou às 19 horas, pelo tempo. Então, a minha proposta, que a gente ia encaminhar para a mesa, e se a gente também estivesse na mesa, era de fazer isso em 2 dias. Na terça-feira, a partir das 18, e na sexta-feira, a partir das 18. Fazer isso em 2 dias da semana. Até para dar mais ocupação para os vereadores, para aqueles que não têm nenhuma atividade na rua. Então, essa era a nossa proposta. Com relação à troca de prédio, eu acho isso uma bobagem. O único problema que a gente tem de fato é o desconforto para a população estar lá. Cabe pouquíssimas pessoas lá. Do resto, o seu gabinete é a rua. Lá no seu gabinete você vai estar por alguns minutos para atender algumas pessoas e para fazer requerimento, ofício, aquela coisa toda. Então, seu gabinete é na rua. Então, eu acho isso uma grande bobagem. Agora, tirar a biblioteca dos estudantes, uma ferramenta importante que ajuda na educação do município, para colocar a Câmara de Vereadores, isso é um insulto à população. Me desculpa, mas é coisa de quem não tem proposta e que caiu de paraquedas no lugar onde não devia estar. Com relação ao trabalho da Câmara, que você até comentou que é necessário resgatar essa credibilidade do Poder Legislativo. Em função de toda a crise econômica que o país passa, e a situação do município também é delicada, de acordo com as informações que foram passadas pelo prefeito Geraldo Garcia. Como que a Câmara terá muito trabalho
Sim, sempre. Eu acho que as dificuldades que Salto passa, centenas ou milhares de prefeituras no Brasil inteiro passa. O que nós não podemos é passar a responsabilidade de incompetência administrativa, seja ela municipal, estadual ou federal, para o bolso do cidadão. Aliás, é importante essa entrevista porque nós estamos tirando, esse grupo de vereadores que vocês estão vendo na rua, a gente está tirando um dia ou dois da semana para pegar contratos, para analisar contratos. Eu acho que é o maior ralo do poder público, porque não aparece, né? Esses contratos a gente está verificando a possibilidade de mexer e proteger o interesse público. Então, acho que esse é o maior ralo de desperdício de dinheiro do poder público. Se você conseguir mexer nessas coisinhas aí, certamente sobrará alguma coisa para o prefeito fazer, para pelo menos manter um serviço que hoje já não é muito bom. Agradeço, Cícero, pela presença. A TV Itaperá dá prosseguimento nas próximas semanas com as entrevistas com os vereadores eleitos pelo município de Salto. Acompanhem através do Facebook do Itaperá e também do YouTube.